Bora, Fel, para as primeiras informações do Corinthians esse sábado aí. O Coringão que retorna de férias é dia 8 e dia 15 já é o primeiro jogo do Paulistão contra o RB Bragantino. E a mídia aí analisou pra gente o adversário do Corinthians na Libertadores e começa ali no finalzinho de fevereiro. Será que o Corinthians é favorito para essa fase da Libertadores? Também tem mais informações sobre desfalques no início da temporada. O Corinthians pode sofrer com baixas aí no início do Paulistão. Também trago informações sobre o mercado da bola pra vocês, do Coringão aí que está interessado no Luciano Costa, meia argentino canhotinho, habilidoso que atua nos Estados Unidos, hein? Então, Fel, deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo sobre o Timão, vídeos todos os dias. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Outro lado, ó, Monagas e Defensor contra o Cerro Porteño, um representante da Colômbia que joga contra o Melgar, um representante da Bolívia ou o El Nacional, certo? Que joga contra o Barcelona do Equador, que se passar para a terceira fase, joga contra a Universidade Central da Venezuela ou o Corinthians. Que história é essa, prof? É o contrário do Bahia. A Universidade Central é estreante em Libertadores, tem lá sua tradição na Venezuela, mas num tempo em que o futebol era outra coisa, a Venezuela era outra coisa. Campeão dos anos 50 não conta, né? Agora, se passar, pega principalmente o Barcelona de Guayaquil, é complicado. O El Nacional, você sabia que o El Nacional foi um dos primeiros adversários do Corinthians na história da Libertadores? Ah, é? Em 77, a primeira Libertadores do Corinthians, o grupo era o Inter de Porto Alegre, porque naquele tempo os times do mesmo país, né? E dois equatorianos. Um era o Deportivo Cuenca, o outro era o El Nacional. O Corinthians... Mas o El Nacional não está no caminho do Corinthians. Não é ele, o segundo? Não. Coloca aí a tela ali. O El Nacional está no outro cruzamento. Está no cruzamento de cima. E esse que está com o Barcelona ou... Aí não é El Nacional. Coloca pra gente aí de novo. Põe aí, Leão, a segunda parte do chaveamento. Do chaveamento. O El Nacional tá no cruzamento acima do Corinthians. Ele está na parte provável de adversário é o Barcelona de Guayaquil, que aí sim é um adversário de maior peso dentro do cenário do futebol sul-americano, né? A gente falou aqui ontem sobre ele, sobre um adversário que de 2017 para cá chegou 2 vezes à semifinal. Olha aí, prof. É o El Nacional. El Nacional. Ou é o representante da Bolívia contra o sim, Nacional. o professor tá certo. O professor tá certo, perdão, prof. Porque o clube que vem da primeira fase. Também é do Equador, certo? Isso. Se passar da primeira fase, nos enganamos, professor. E se passar do Barcelona do Equador... Não é isso. Se passar pelo... Olha só, a gente tem ali o duelo entre um representante da Bolívia ainda não definido na fase primeira. Isso. E é o Nacional do Equador. O vencedor desse vai para a segunda fase enfrentar o Barcelona. É exatamente o que eu falei. Aí um desses dois enfrenta o Corinthians. Isso, exatamente. Então o Corinthians pode pegar... Ou a Universidade Central da Venezuela. Isso. O El Nacional vai jogar uma fase anterior. Sim. Isso. Então, se venceu... O El Nacional precisa vencer a fase anterior, vencer o Barcelona do Equador, e aí sim, numa possível terceira fase, jogaria contra o Corinthians. O Corinthians tem 3... com outro Nacional que está do outro lado lá. Se passar pela Universidade da Venezuela, o Corinthians pega ou um de 2 equatorianos ou um boliviano. Não é isso? Isso. É isso Perfeito. Aí. Foi o grupo do São Paulo, né? O Barcelona de Guayaquil nessa temporada, 3º lugar lá com Tadieres e São Paulo. Foi um jogo chatinho no Morumbi, né? Um 0-0 ali que até o Zubeldia depois falou. Barcelona é o maior clube do Equador, em termos de torcida, de história. Tem um estádio maravilhoso lá onde foi a final, em 2022, Flamengo e Atlético Paranaense. Não vive o seu melhor momento, teve um ano muito turbulento no aspecto político, com questões ali de eleição, que foi para a justiça, participação de políticos nessa eleição. O atual presidente é irmão do governador do estado lá, onde fica Guayaquil, de Guayas, e terminou o ano abaixo do que se espera, dentro do que é o conceito do futebol equatoriano. O Barcelona é para brigar pelo título, ele não brigou pelo título, afinal foi entre Independiente del Valle e LDU, que são times também fortes lá, e ele ficou ali em 3º lugar na classificação geral, somando a temporada inteira, o que é abaixo. Trocou de técnico, o atual treinador confirmado essa semana é o ex-interino. Eles tinham trocado de técnico várias vezes, terminou o ano com um interino, que é o segundo Alejandro Castillo. E aí falavam que ele não ia ficar, mas essa semana o Barcelona
divulgou um vídeo confirmando a permanência do Segundo Castilho como técnico para o início da temporada. Então, necessariamente, nessa fase preliminar, acho que ele não cai até lá. Ele vai ser o técnico do Barcelona, um ex-volante, né? Jogador de meio campo. Ainda muito jovem o Castilho como técnico do Barcelona. É um time que sempre procura jogar bola, professor. A tradição lá não é de time daqueles que vão jogar no contra-ataque, ficar todo trancado lá atrás, não. É um time que gosta de jogar bola. E durante essa temporada, o Barcelona de Guayaquil perdeu um jogador que era uma das suas figuras assim mais marcantes. A gente olhava para o Barcelona de Guayaquil e via o Damián Díaz, né? Aquele argentino, jogava com a camisa 10 no meio de campo e tal. O atual presidente resolveu dispensá-lo no meio do ano. Então o Damián Díaz não faz mais parte do Barcelona de Guayaquil. Acabou a era Damián Díaz. E o Barcelona é o time que mais recentemente tem chegado em semifinal com brasileiros, né? Já vitimou muitos brasileiros no caminho aí. Pera, significa então que o Corinthians já está na terceira fase, prof? Não. Não? Como diz o Prates, tem que jogar, né? Tem que respeitar. Tem que respeitar o... Eu não sei nem o nome do time. Universidade Central da Venezuela. Universidade Central da Venezuela. Tem que respeitar. Tem que respeitar para poder golear. Inclusive, Goleia a com goleada respeito. começa com respeito. Goleia com respeito. Porque senão não vira goleada, vira palhaçada. Então tem que entrar sério. Eu acho que é importante. A gente já falou isso aqui ontem, mas é importante a gente destacar que os times brasileiros são favoritos na Libertadores. São favoritos ao título da Libertadores e são favoritos nessa fase preliminar. Ponto. Esse é o ponto inicial. A partir daí, a gente vai tentar entender que adversários são esses. Porque pode ser que você tropece num adversário desse. É da vida, é do futebol, é do jogo. Nesse time da Venezuela? Eu acho pouquíssimo provável. Mas a gente está falando do Barcelona de Guayaquil. A gente já pulou para a segunda fase pensando nisso. Como do outro lado também, lá, o time do Bahia vai pegar os Strongest. O último jogo dos Strongest quarta-feira foi 8-0. Ele ganhou de 8-0, jogando na altitude. Claro que é um adversário muito mais fraco do que o Bahia, mas é um time que está terminando o ano, ele não foi campeão, mas disputando o título ali ponto a ponto com o Bolívar. O Bolívar foi campeão na quarta-feira, mas ele, Strongest, mostrou, tô vivo aqui, se você tropeçar aí, eu tô fazendo 8-0. Então essa é uma questão. Ainda tem mais uma rodada, mas o título já está definido. Quanto à Universidade Central da Venezuela, a gente que acompanha futebol sul-americano, quase todos os times da Venezuela jogam no estádio da UCV, que é em Caracas. Aquele tradicional estádio de Caracas. Então você vai enfrentar o La Guaira, ele joga lá. Vai enfrentar o Caracas, ele joga lá. Vai enfrentar qualquer time, quase todos eles jogam no estádio olímpico da UCV, que é a Universidade Central da Venezuela, que é esse clube. Esse clube foi fundado, é um dos mais antigos do país. Vamos colocar uma tela, o Eugênio fala em cima da tela? Eu confesso que eu não conheço o time. Não é do seu tempo. Conheço. Esse não é do seu tempo. Esse clube é fundado em 1950 ali, ó. Aí, Eugênio, vai lá, ó. Em Caracas. Ele foi campeão na era do futebol amador na Venezuela, lá atrás, 51. E tem uma trajetória agora. Ficou muito tempo na segunda divisão. Ficou décadas na segunda divisão, voltou recentemente ali, ó. Disputa a primeira divisão desde 21. Voltou em 21 e tá ali jogando. Esse ano conseguiu uma campanha regular ao longo da temporada. Tanto que essa é a última vaga da Venezuela. Você tem Deportivo Táchira, Carabobo, e a última vaga da Venezuela é da UCV, que fez uma campanha regular e conseguiu essa classificação para a Libertadores. Portanto, é um clube de Caracas, é um clube dono do estádio, onde todos os outros jogam, e que vai tentar fazer ali um papel bonito. Estava dando uma olhada sobre esse time. O time tem dois jogadores de frente que são muito interessantes. Um deles foi o artilheiro do campeonato venezuelano, Juan Camilo Zapata, que joga com a 8. Ele vem da direita chegando. E tem um centroavante, os dois estão confirmados para o ano que vem, Charles Ortiz. Tá vendo? Que é meio louro e tal. O técnico é o Daniel artilheiro da Salles. Venezuela e o Corinthians artilheiro do brasileiro. Precisa ficar de olho para não levar uma sapatada, Matheus. Mas o Corinthians é muito favorito, tá, gente? Sim. Qualquer time da Venezuela que você pegue, Sim. a Venezuela é o país com o pior índice de rendimento em Libertadores. Abaixo dos bolivianos. Os bolivianos têm a vantagem de atuarem lá na altitude, e isso dificulta muito os que vão atuar por lá. A Venezuela não tem altitude, tem no máximo calor. Então, qualquer time da Venezuela que você pegue, em teoria, ele é mais fraco que o time do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, obviamente, e por aí vai. São times, lá o futebol não é tão desenvolvido como em outros lugares, embora a Venezuela, nos últimos tempos, tenha revelado alguns bons jogadores de futebol. Claro que favoritos, Corinthians e Bahia são.
mas ambos terão dificuldade em algum momento. O Corinthians no segundo jogo, o Bahia já de cara no primeiro. E depois talvez um caminho mais fácil no segundo. O Corinthians tem uma vantagem pelo ranking da Conmebol. Ele é uma vantagem do nosso ponto de vista, né? O Abel não acha isso, por exemplo. Mas ele decide a segunda em casa. Pelo ranking da Conmebol, ele só contra o Boca ele não decidiria em casa. Eu acho isso uma vantagem. O Cleison Camargo. Bom dia. Bom dia. O campeão da Libertadores 2025 vai sair da pré-Libertadores. Corinthians ou Boca, pronto, falei. E saiu, ele já foi embora. Pronto, falei. O presidente do Corinthians, professor, falou que Gostou e saiu correndo. o Timão vai ser campeão no ano que vem. Não falou do quê, né? Os últimos campeões da Libertadores, inclusive o Botafogo saindo de fases como essas, não eram propriamente favoritos ao título quando a competição começa. A Libertadores constrói campeões, muitas Se vezes. essa mensagem é colocada no início de 2024, o que vocês iam falar? Ele tá maluco. Não é? Mas ele sempre foi muito confiante no que falou, né? Ele sempre bateu na mesa e falou, agora... Não foi ele que falou, né? O presidente? O Rubão. O Rubão falou assim, ó. Eu tô falando do Corinthians enquanto instituição. Não, é que eu tô brincando com a mensagem do fã de esportes. Sim, o fã de esporte tá ali, mas é que o presidente do Corinthians, ele deu uma mensagem de muita esperança. A gente viu agora há pouco ali para a temporada de 2025. O fã de esporte é o torcedor, pode falar, é o nosso querido Baby da Fiel aqui, trabalha com a gente. Ele, no mês de maio, gravou um vídeo comigo falando, anota aí que o Timão vai estar em 5º, 6º lugar em meados de outubro. É gênio. E quem acreditou nele? Quem acreditou? Ninguém acreditou. Nem mas São Jorge. É que o Corinthians não chegou em 5º, 6º lugar, chegou em 7º, chegou em dezembro. Mas aí chegou cara, chegou pelo perto. amor de Deus, o cara certo, o mais difícil, você quer a busca do cocô do cavalo bandido? Então, assim, o torcedor ali que falou que vai ser Corinthians ou Boca, o campeão, se o Corinthians chegar ali semifinal, serve então para... Não, Corinthians ou Bahia, ele falou. Boca. São dois Pela times camisa, que né? você olha e você não pode duvidar. Não duvida, claro. Imagina. O Boca, mal, chegou na final de 2023 e levou para prorrogação com o Fluminense. Sim. Então, a camisa pesa, né? A gente sabe que a camisa pesa. Em relação às bravatas da diretoria corintiana do começo deste ano que está acabando... Acabou a farra. E agora tem uma diferença. Qual? Ele está comentando... Tem um time que estava jogando no fim de ano. Agora tem mais embasamento. Né? Tem jogadores de qualidade trocando a bola lá na frente, tem um trabalho que continua com o técnico. A bravata do começo desse ano aqui era uma bravata pela bravata. Ele contava inclusive com o Gabigol no time naquela altura, que acabou a farra. Ali era só bravata. Agora não. Agora tem pelo menos o embrião de alguma coisa palpável para o corintiano sonhar. Assim como o torcedor do Bahia tem um time que, se for reforçado na defesa e no ataque à altura do que é esse meio-campo, pode ter esperança. O Bahia fez bons jogos, teve bom desempenho contra grandes adversários desse ano. Não obteve resultado. Não botou a bola na casinha. E perdeu o fôlego, né? Depois. E perdeu o fôlego. Mas os dois times, tanto o Corinthians quanto o Bahia, eu sei que o fã do esporte falou do Boca, mas eu tô com o Bahia na cabeça, são dois times que têm um embrião de coisas boas para realizar esse ano. Por que não? E a gente finaliza falando do Corinthians, que já sabe as datas e horários das duas partidas contra a Universidade Central de Caracas na pré-Libertadores da América. Primeira partida será na Venezuela, em Caracas, no dia 19 de fevereiro, às 9h30 da noite. E o jogo da volta em Itaquera, às 9h30 da noite também. O Corinthians que briga para chegar à terceira fase, quando aí sim vai enfrentar ou um time da Bolívia, ou o El Nacional do Equador, ou o Barcelona de Guayaquil, também do Equador. E a gente fecha esse boletim falando do Breno Bidon, volante do Corinthians, grande destaque, pelo menos neste final de temporada, que foi convocado para disputar o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira. Ele se apresenta logo no começo de janeiro e, por conta disso, vai desfalcar o Corinthians durante praticamente toda a primeira parte do Campeonato Paulista. Agora, e para finalizar o vídeo, vou trazer informações do Chico Garcia, que revelou negociações avançadas no Corinthians
Corinthians pela contratação do argentino Luciano Acosta. De acordo com o Chico, camisa 10 do Cincinnati dos Estados Unidos, pode ser o primeiro reforço do timão para 2025. O Corinthians aí conta atualmente com um elenco de altíssima qualidade, com peças interessantes até mesmo no banco de reservas, como é o caso do Igor Coronado, Thales Magno, Romero e José Martins, que nesse finalzinho de temporada ali ficou no banco de reservas. A gente não sabe se é por conta da lesão que ele teve ou se realmente o Ranieri ganhou a posição do José Martins. Mas o Coringão, mesmo com um banco recheado, quer melhorar ainda mais aí, porque sabe que tem competições importantes na próxima temporada. A intenção da diretoria corintiana não é fazer loucuras no mercado da bola, ainda mais pela situação financeira delicada do timão, ou seja, quer aproveitar oportunidades que surjam e que sejam aprovadas aí pela comissão técnica. E nessa aí surgiu o nome de Luciano Acosta e do Cincinnati, que atuou nos Estados Unidos. Nessa linha, o Chico Garcia trouxe informação de que o timão estaria com negociações avançadas aí para contratar o jogador argentino, que atualmente está nos Estados Unidos, jogando a MLS. Ele que é conhecido como Lúcio. O argentino é considerado um camisa 10 habilidoso, veloz, que sabe bater pênalti muito bem e também finaliza muito bem de média distância, tendo uma ótima visão de jogo, característica parecida com a de Rodrigo Garro, de Coronado. E ele é bem baixinho, ele tem apenas 1,60 m e 30 anos. O estrangeiro entrou em campo em 41 partidas na temporada 2024, marcando 15 gols e dando 19 assistências, hein? Número muito alto aí, claro que a MLS é um futebol um nível mais baixo, porém é um número bem interessante aí a se analisar. Em toda sua trajetória no clube atual, chegando em 2021, após a passagem pelo Atlas do México, o meio atacante soma 150 jogos pela equipe americana, com 54 gols marcados e distribuiu nada menos que 53 assistências nesse período aí. Deixa aqui nos comentários se vocês conheciam esse jogador Luciano Acosta. Eu sinceramente nunca ouvi falar nesse jogador. Claro, assim como eu nunca tinha ouvido falar do Garro, do José Martins, do André Ramalho. Esse tipo de contratação que a gente tem que valorizar, porque é contratação de scout, que ninguém conhece, são jogadores que podem ser muito interessantes aí pro esquema tático do Ramon Dias. Então é isso, comenta aí, você conhecia esse jogador? Deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo do Coringão aí, informação a todo momento. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fio.